qui se exaltat, humiliabitur, et qui se humiliat, exaltabitur. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Reverendíssimo Padre Silvano, reverendas religiosas, meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvimos hoje de nosso Senhor a parábola do fariseu e do publicano. A grande parábola onde nosso Senhor vem falar do pecado inventado pelo demônio, inventado pelo próprio demônio. E vem falar da maior, da princesa, da rainha de todas as virtudes, a humildade. Não é novidade para nós, meus irmãos, que o orgulho é o grande pecado do nosso tempo. Um mundo que repete constantemente aquelas palavras do anjo caído, do demônio. Non serviam, não servirei. Essas são as palavras do demônio quando Deus pede dele o seu amor, que é manifesto na obediência, na humilde obediência. Essas mesmas palavras, non serviam, não servirei, diz também o mundo, constantemente, através do seu pecado, e nós, infelizmente, o vemos. O mundo imerso na escuridão do pecado, na escuridão do próprio demônio. Mas assim como Cristo falava em parábolas, apontando os grandes pecados do seu tempo, que são também do nosso tempo, assim também hoje, quero trazer para vós uma parábola. As parábolas do nosso tempo, o tempo da igreja, o tempo depois de Pentecostes, o qual vivemos, são a vida dos santos. As parábolas que nosso Senhor conta para nós, essas agora reais, fundamentadas na realidade, as parábolas que Cristo nos mostra, nos conta, para que nós saibamos a sua vontade para nós também, o seu desejo de santidade também para nós. Se o mundo agora, diz o seu non serviam, cheio de orgulho, e deseja não servir a Deus, não servir a Cristo, nosso Senhor, que deu a vida por nós, estamos agora já quase completando 20 dias, desde que as relíquias de uma das figuras mais inspiradoras, mais extraordinárias e instigantes, mais extraordinárias e intrigantes dos últimos séculos na nossa igreja, na Igreja Católica. Faz já quase 20 dias que nós fomos visitados pelas relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. Uma freira carmelita, enclausurada, uma mocinha ainda, que morreu aos 24 anos de idade, Santa Teresa de Lisieux. Na época de sua morte, Santa Teresinha só era conhecida pela sua família e pelas irmãs que viviam com ela enclausuradas. No entanto, poucos anos depois, muito poucos anos depois, Santa Teresinha passou a ser conhecida mundialmente, ganhou grande popularidade. Foi declarada santa e ainda mais, foi declarada muito cedo doutora da igreja. A chamada doutora da pequena via, doutora da via da humildade. Confesso que quando eu li o relato que ela fazia de si mesmo
naquilo que conhecemos, o seu livro, A História de uma Alma, a minha primeira impressão foi que tudo era muito feminino. Ali, a gente via, era tudo muito emotivo, era uma mocinha que escrevia, é verdade. E eu achava até um pouquinho bobo, como muitos outros. Muitos outros pensariam assim, à primeira vista, quando Santa Teresinha fala de sua própria vida. No entanto, foi depois que eu percebi que muitos grandes santos eram muito devotos também dessa grande pequena santa. Eram grandes o número dos intelectuais, dos humildes, dos doutos que veneravam Santa Teresinha, já desde muito depois, desde logo depois de sua morte. E aí eu vi uma grande filósofa como Edith Stein, uma pobre como Teresa de Calcutá, um grande papa como São João Paulo II, também o santo do cotidiano, São José Maria Escrivá, todos eles, em comum, veneravam a Santa de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. E foi aí que eu percebi que eu precisava definitivamente dar àquela história uma nova olhada. Maria Teresa, como era o seu nome de batismo, entrou muito jovem no Carmelo. Tinha só 16 anos. E ali permaneceu até o último dia de sua vida, aos 24 anos. E desde que entrou no Carmelo, nunca mais deixou aqueles muros. Nunca mais saiu dali. E a sua vida se resumia na oração e no trabalho cotidiano. O trabalho conventual, que é como o trabalho doméstico. O trabalho que todos nós também temos de realizar. Os anos se passaram ali e Santa Teresinha começou a cultivar um caminho espiritual que veio a chamar de a pequena via. Não era o caminho dos grandes santos que a precederam no Carmelo. Ela conhecia a história de Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, grandes místicos que tinham comunhão íntima com Deus, visões místicas, conversavam com o nosso Senhor constantemente. Esse não era o caminho de Teresinha. Ela era muito humilde. Ela sabia que não trilharia o caminho dos grandes heróis da vida espiritual, mas o caminho de um cristão simples, que se dedica a Deus e ama a Deus na sua humilde obediência, na humildade de seu amor cotidiano. A pequena via de Santa Teresinha era quase como que uma infância espiritual. Ela queria tornar-se como uma criança abandonada nos braços de Deus Pai Todo-Poderoso. Como quem espera receber de um pai todos os presentes, como quem espera receber de um pai a proteção. E ela escreveu na sua biografia o seguinte: Jesus se dignou a mostrar-me o caminho que leva a esta fornalha de amor divino, e esse caminho é o abandono da criança pequena que dorme sem medo nos braços de seu pai. É como se ressoassem aquelas palavras de Cristo que diziam para nós, nos Santos Evangelhos: se não vos tornardes como crianças, não herdareis o reino dos céus. Santa Teresinha dá vida a essa própria parábola que nós escutamos, como que dizendo para Deus, na sua vida cotidiana: tem piedade de mim, Senhor, porque sou pequena. Tratava-se de fazer, de uma disposição de fazer as coisas mais simples e ordinárias da vida com grande humildade, amor e obediência a Deus. Pequenos atos de bondade, pequenos sacrifícios,
aceitos, com magnanimidade, aceitos de bom grado. Essa era a vida que Santa Teresinha tinha escolhido para si, resumindo todo o Evangelho. Aí estava o coração do Evangelho que Santa Teresinha desejava pôr em prática na sua vida cotidiana, com grande humildade. Ela como que recapitula e dá vida, como havia dito anteriormente, a essa parábola que nós escutamos da boca do Senhor. Enquanto o fariseu queria fazer grandes coisas sem amor, Santa Teresinha queria fazer como o publicano, reconhecendo a sua pequenez, bater no peito e dizer: Senhor, todos os dias preciso de vós, como uma criancinha, porque sou pequena. Esse era o desejo de Santa Teresinha. Pondo em reverso o desejo do mundo, que quer autossuficiência, quer proclamar a sua autossuficiência e rechaçar o amor de Deus, como temos visto constantemente. Santa Teresinha, perto do fim de sua vida, começou a nutrir um verdadeiro desejo, um grande desejo, de fazer tudo aquilo que era grande por amor de Deus. Ela tinha um grande desejo de ser mártir. Ela queria ser uma grande pregadora. Ela queria ser como o sacerdote que oferece o sacrifício de Cristo no altar. Ela queria ser uma grande doutora. Mas ao mesmo tempo ela pensava: como é que eu posso viver tal vida aqui no Carmelo, escondida? Foi aí que ela leu o trecho da carta de São Paulo que nós também tivemos a graça de escutar hoje, de ler hoje. Ela leu sobre a diversidade dos dons na Santa Igreja, mas ela leu também que todos esses dons são para o proveito do próximo. Que o maior dom de Deus é a humildade no amor ao próximo. E foi aí que ela entoou aquelas palavras que nós conhecemos tão bem: meu Jesus, no coração da igreja eu serei o amor ao próximo. Essa era a pequena via de Santa Teresa do Menino Jesus, a via da humildade que se punha em serviço do próximo. Ela queria grandes coisas, não podia, não conseguia fazê-lo. Sabia que era pequena, mas ela ainda assim dava o seu serviam a Deus Todo-Poderoso. Dizia: servirei na humildade. Ao mesmo tempo, Santa Teresinha tinha uma grande imaginação poética e senso de humor, como é próprio daquele que vive a união com Deus. Ela sabia, e ela contemplando os grandes santos, dizia que não podia ser como eles. Não era como aquelas grandes árvores que tocavam o céu, já nas suas vidas. Ela era como uma pequena florzinha rasteira. Mas ela sabia, o sol que brilhava sobre as grandes árvores, brilhava também a mais pequena das flores e a sustentava. Mas ainda ela dizia que não era como aqueles heróis da fé que lutavam grandes batalhas, como aqueles que subiam grandes montanhas, que tinham grandes desafios a enfrentar. Não, mas ela com aquela docilidade de uma criança, dizia: eu não posso lutar grandes batalhas, não posso subir grandes montanhas, não posso fazer grandes coisas, mas posso fazer pequenas coisas com grande amor. E assim eu posso levantar os meus braços e Jesus há de olhar para mim, compadecer-se de mim e, me tomando no colo, me elevar acima de toda outra criatura. Era o desejo de servir a Deus na humildade, colocando-se como uma criancinha que deseja o colo de Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, esse também deve ser constantemente o nosso desejo. Um desejo humilde de servir a Deus num mundo
que procura afastar-se dele. Um mundo que, achando-se autossuficiente, canta os seus louvores como quem não precisasse de Deus. Nós devemos fazer, como o publicano da parábola, bater no peito. Senhor, tem de piedade, porque eu sou pecador. Sem vós, nada podemos fazer, Senhor. Essas são as palavras de Cristo para nós. Sem vós, nada podemos fazer. Peçamos à Virgem Santíssima, a Virgem Humilíssima, diz Santo Agostinho, que pela sua pureza, a Santíssima Virgem mereceu conceber o Filho de Deus. Mas foi pela sua humildade que ela realmente foi mãe de Deus. Peçamos à Virgem Santíssima, a Virgem Humilíssima, que ela nos ensine a virtude da humildade, que batamos no nosso peito e reconheçamos a nossa necessidade constante da misericórdia de Deus para nós, que Ele escuta as nossas orações, e dá resposta no silêncio. Tende piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores. Aquele que se humilha será exaltado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.